Olá, vamos dar continuidade ao curso de orientação a objeto e vamos, nesta aula, perceber o que é orientação a objeto. Orientação a objeto é um paradigma de programação, ou seja, é um jeito de se programar e a maioria das linguagens usa essa forma de programar. Então, orientação a objeto é uma forma de se programar. Então, desta feita, eu criei cá a pasta para esta aula e, na sequência, vou criar o script com o nome cliente.js. E, feito isso, vimos na aula passada que para criarmos um cliente do jeito, ou seja, na linguagem JavaScript, sem usar o conceito de orientação a objeto. E podemos perceber que quando quisermos criar um outro cliente, teremos que fazer essas declarações com as devidas variáveis dele. E o conceito de orientação a objeto, como eu dizia, pede para que modelemos o nosso cliente. E desta feita vou cá ensinar criando a nossa primeira classe. E uma classe, neste caso, é onde iremos modelar o nosso cliente. Neste caso, por enquanto, vamos aprender isso sobre a classe e ao decorrer do curso iremos aprender outros conceitos que a classe possui. Neste caso, fiquem a saber por enquanto que a nossa classe será responsável por modelar o nosso cliente. Então, para criar uma classe no JavaScript, usamos a palavra-chave ou reservada, class, e de seguida o nome da nossa classe. Neste caso, estamos a trabalhar com o conceito de banco e vamos usar cliente. O nosso banco precisa criar cliente e atribuir lá comportamentos, entre outros aspectos que poderemos colocar ao decorrer do curso. Então, o nosso cliente, o que tem? A nossa modelagem é feita desse jeito, colocamos as características do nosso cliente. Um cliente pode ter o quê? Um cliente pode ter nome, um cliente pode ter bilhete de identidade, um cliente pode ter agência, um cliente pode ter saldo, um cliente pode ter o que mais? Ok, por enquanto vamos trabalhar com esses elementos. E podemos notar que nós modelamos o nosso cliente colocando neste caso, os atributos. Na orientação ao objeto, nós usamos o termo atributos e não variáveis, apesar de parecerem variáveis, mas usamos o termo atributo. E desta feita, para podermos fazer esta criação, deixa cá eu mostrar, para podermos fazer esse tipo de criação no nosso cliente, onde vamos inserir lá o nome, lá a agência, o saldo e criar outro cliente sem haver repetição exaustiva de código, nós usamos um dos conceitos que é a instância. O que é instância? Instância de uma classe é a criação de um objeto. Neste caso, objeto, ou seja, um objeto seria instância do nosso cliente. E para criar uma instância do nosso cliente, nós usamos a palavra reservada new. Para criar um objeto no JavaScript, podemos usar const. Neste caso, queremos criar um cliente, vamos criar um junior. Não, vamos usar a mesma convenção. Na aula passada criamos um cliente, neste caso, e criamos um cliente. Neste caso, esse aqui é o nosso objeto.
E estamos cá a colocar o símbolo de atribuição. E depois do símbolo de atribuição, nós colocamos a palavra reservada new. E de seguida o nome da nossa classe. O que isso nos remete? Estamos a dizer ao nosso programa: crie um novo objeto a partir da nossa modelagem ou do nosso cliente. Não sei se fiz perceber. Crie um novo objeto a partir do nosso cliente, neste caso que é a nossa modelagem. Estamos a criar o nosso objeto a partir da nossa modelagem ou do nosso cliente. Neste caso estamos a instanciar um objeto. Para o efeito vamos criar um outro cliente, neste caso const cliente. Ei, o que é isso? Cliente, podemos colocar um, como lá colocamos um. Vamos usar a palavra reservada new e vamos criar usando a mesma modelagem. Agora já temos cá duas instâncias. Criamos cá duas instâncias. E agora, como atribuir ou como colocar dados nas nossas, ou seja, na nossa instância. Criamos um objeto e esse objeto irá receber dados, ou seja, irá receber dados ou valores. E para podermos usar atributos de uma classe, nós temos que instanciar, ou seja, temos que instanciar o objeto. Já instanciamos um objeto. Agora nós queremos usar os atributos da nossa classe. Nós não podemos usar esses atributos sem criar as instâncias, ou seja, sem criar o objeto. Então é bem fácil, é só usarmos o nosso objeto criado e usamos o operador ponto e o nome do atributo. Neste caso queremos usar nome para nome Arsenio, neste caso cliente.pi, vamos colocar quaisquer dado, cliente.agência, podemos colocar como aqui estamos a usar números, podemos deixar, ou seja, podemos usar números, né? Como vamos colocar 1, 2, 3 como sempre. E cliente, que é isso? Cliente.saldo, vamos inicializar nosso saldo com 0. Ou seja, agora estamos a perceber que de uma forma fácil e prática nós criamos um cliente, ou seja, criamos dois clientes e lá fizemos as devidas alocações dos valores. Neste caso, colocamos lá os valores para os devidos atributos. E para criar o segundo cliente, neste caso, vamos usar o mesmo cliente, somente vamos colocar cliente 2. A partir desta modelagem, nós criamos dois clientes. E para podermos inserir os dados do nosso cliente, neste caso, nós temos que criar uma instância. Isso para dizer que não podemos, ou seja, não temos como criar o nosso, ou seja, acessar os dados do nosso cliente sem lá colocarmos os devidos valores. Neste caso, para mostrar os dados, neste caso vamos usar o console
ponto log, ponto e vírgula, cliente, por exemplo, eu quero mostrar dados no cliente e vírgula, cliente 1. Cliente 1, vamos no nosso terminal dar um comando node cliente.js. Ok, podemos perceber que temos cá o nosso cliente e ele recebe 2 objetos, e para cada objeto ele lá tem os seus dados. Estamos a perceber que no atributo nome ele recebe lá o seu próprio nome, a sua agência, o seu saldo, e para outro objeto a mesmíssima coisa. Esse é o conceito que a orientação ao objeto usa. Criação da classe, onde iremos modelar o nosso cliente, e a criação, ou seja, a instanciação da classe, onde criamos um novo objeto a partir do nosso, ou seja, a partir do nosso cliente, ou seja, da nossa modelagem. E desta feita, a nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau!